Olá, eu sou o pastor João Batista de Castro e eu tenho uma mensagem para você. Quero conversar com você nesta oportunidade sobre a preparação do Cordeiro Pascal. João capítulo 19, versículo de 14 a 16, diz assim: E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E era a Paráxeve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Paráxeve, ato ou efeito ou maneira de preparar. A Páscoa comemora a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Iniciava-se no crepúsculo da tarde com uma refeição sacrificial, que consistia em um cordeiro assado ou um cabrito. O cordeiro teria que ser um animal perfeito, sem defeito ou mancha, pães ázimos e ervas amargas. O cordeiro servia para a recordação do sacrifício, pão sem fermento, da pureza, e as ervas amargas da escravidão amarga do Egito. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, estava sendo preparado. Na história da paixão e morte de Jesus, impressionam os contrastes entre a sua natureza divina e humana. Em sua natureza humana, Jesus se nos apresenta como um sofredor, sem defesa, injuriado e maltratado da forma mais cruel. Mas eis o contraste: no meio desse clima cinzento, lampeja de vez em quando um raio ofuscante da sua natureza divina. Ainda no jardim do Getsêmani, os guardas tiveram de recuar e cair por terra. Num gesto de solicitude, Jesus recolocou a orelha do servo do sumo sacerdote. Diante do sinédrio, suas palavras ecoaram profeticamente. Marcos 14, 62 diz assim: Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. No entanto, um dos maiores contrastes temos nas palavras de Pilatos. Vejam, aqui está o homem. Nessa apresentação sarcástica de Pilatos, Jesus mantém a sua dignidade e, pelo silêncio, confirma o que anteriormente dissera a Pilatos: O meu reino não é deste mundo. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim a este mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. João 3,36 diz assim: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus se utiliza dessa importante comemoração e dá novo significado. Ele, o Cordeiro de Deus. 1 de Pedro 1, 17 e 19 diz assim: Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. João 1,29, João testemunha vivamente de Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e ele apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele, Jesus, era o cordeiro que estava sendo preparado para o sacrifício, não pelos pecados cometidos até aquele dia, mas pelos pecados de todos nós. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: quando tomou o pão sem fermento, significado de pureza, ele disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Os judeus, anualmente, por ocasião das festas, comemoravam a Páscoa, hebraico, passagem, lembrando-se da libertação do cativeiro do Egito. Nós comemoramos a libertação do cativeiro do pecado, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 2000 anos se passaram. O Império Romano ruiu e muitos outros reinos se transformaram em pó, mas o reino de Cristo cresceu e estendeu-se ao mundo inteiro. Enquanto os reis já foram, o Rei da Verdade virá para consolidar o seu reino eterno e levar consigo os que são da verdade, aqueles que ouviram a sua voz. E nós estaremos entre eles? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, quando nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz, te suplicamos, Senhor, que a cada momento possamos estar cultuando ao Senhor e reconhecendo o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário por nós. Toma-as em tuas mãos, tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.